Graça e paz, queridos, que as misericórdias do Senhor possam ter sido renovadas sobre a sua vida, sua família, sobre os seus parentes e todos os seus vizinhos. Irmãos, hoje é domingo, o dia do Senhor. Espero que todos possamos ter acordado com o objetivo de adorar ao nosso bondoso Deus. O texto da lição para este domingo encontra-se em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Espero que os irmãos tenham feito as suas leituras diárias, estudado o conteúdo da lição e, principalmente, estudado, meditado na palavra de Deus. Ela é o nosso alimento, é ela que nos mantém de pé, é ela que vai nos orientar em tudo que nós devemos fazer nestes dias em que estamos vivendo. O título da nossa lição, Orações Emolduradas na Graça de Deus. Eu quero que você observe esta moldura aqui atrás. E você vai notar, mesmo um pouco de longe, mas que foi feito da melhor forma possível. Foi feito quase que uma moldura impecável. Irmãos, orações emolduradas está relacionado mais ou menos, está dentro deste mesmo sentido, que as nossas orações devem ser feitas da melhor forma possível. Não aquela oração que venha sair apenas dos nossos lábios, mas uma oração sincera, que saia do nosso coração. A oração que Deus se agrada. Sabemos que o que atrapalha a nossa comunhão com Deus chama-se pecado. Ei, abre mão disso. Confesse o seu pecado ao Senhor. Ele causa um estrago muito maior do que o coronavírus. Às vezes nós corremos do corona, nos protegemos contra o corona, mas nós não queremos correr do pecado. Nós temos o prazer de pecar, mas Deus vai de fato, através das suas misericórdias, estar sempre atento às nossas orações de arrependimento, de confissão. Faça isso caso você esteja em pecado e deixe com que sua oração seja uma oração emoldurada, uma oração sincera, que saia do seu coração e não apenas dos seus lábios. Irmãos, capítulo 1, versículo 15, nós vamos observar aqui que Paulo faz uma oração pelos crentes. E aqui nesta oração ele pede especificamente, aqui no versículo 18, nós vamos observar que ele ora pedindo para que Deus ilumine os olhos e o coração, para que os cristãos percebam a esperança do chamado deles. Então Paulo ora nesse sentido, especificamente sobre esta situação, que Deus possa iluminar, abrir os olhos dos cristãos para que eles vejam, entendam a esperança dos chamados que Deus fez para a vida deles. E ainda no versículo 18, ele ora também para que eles compreendam a riqueza da glória e a herança que eles têm em Cristo Jesus. Então, versículo 18 ele ora especificamente neste sentido. E no versículo 19 ele vai orar para que eles compreendam a grandeza do poder de Deus que atua neles. Poder de Deus. Então, quero dizer para os irmãos o seguinte, que o apóstolo Paulo escreve esta carta de uma forma quase que específica aos irmãos de Éfeso. Eu falo quase que específica porque estudiosos dizem que esta carta também ela abrangeu algumas outras igrejas ali da região, mas falando sobre Éfeso, nós sabemos que era um centro da adoração à deusa Diana, a rainha dos poderes celestiais ali daqueles dias. Era Diana, ela de uma certa forma dominava sobre os outros demais deuses. E os efésios estavam envolvidos com práticas e magias, práticas de magias, prática de bruxarias e coisas semelhantes a essas que de uma certa forma davam a eles um determinado poder. Então, o que aconteceu? Após a conversão daqueles povos, das pessoas de Éfeso que se converteram ao cristianismo. Então, poderiam surgir dúvidas com respeito ao poder que, logo após a conversão, eles poderiam obter. Então, notamos que lá na prática da bruxaria, das magias, de uma certa forma, eles tinham um certo poder, entre aspas. Se convertendo ao cristianismo, as dificuldades, na maioria das vezes, aumentavam. Por quê? Continuavam passando necessidades, continuavam tendo alguns problemas e, pior ainda, começou então a perseguição. Então, pode ser que eles perguntavam, Paulo, ou irmãos, onde é que está o poder
aqui no cristianismo. Lá na prática, servindo aos outros deuses, nós tínhamos um tipo de poder, mas aqui no cristianismo, que poder é que nós temos para termos capacidade de vencer situações como essas? Então Paulo vai mostrar para eles, para os irmãos, para os crentes aqui onde ele estava orando em favor deles, ele vai mostrar que o poder de Deus que opera nos cristãos é um poder de ordem espiritual. E um poder de ordem espiritual que se revela na pessoa de Cristo, principalmente na ressurreição e na exaltação de Cristo Jesus. Não um poder externo, mas um poder interno. Um poder que manifestou de uma forma primordial na ressurreição de Cristo e na exaltação, no momento em que Cristo foi assunto ao céu. Então, o poder revelado àqueles irmãos está relacionado a isso. E Paulo mostra para eles, e é o poder que advém, que vem do próprio Deus. Irmãos, fazendo um paralelo aqui rapidão entre as nossas vidas. Aqui no tópico da lição nós observamos que Paulo, aqui, principalmente no versículo 15, ele dá graças a Deus pela maneira como que os irmãos de Éfeso ali estavam vivendo. E nós também precisamos de ser grato ao Senhor pela maneira como que eu e você muitas das vezes vivemos de uma forma agradável ao Senhor. Nós precisamos de entender que nós como cristãos precisamos de ajudar ao outro a viver da melhor forma possível no que diz respeito à nossa fidelidade com o nosso Deus. Ninguém vive sozinho. Nenhum cristão chamou para viver isolado. Embora estamos vivendo isolado, mas nós devemos entender que mesmo longe um dos outros, Cristo nos une. Cristo vai criar circunstâncias para manter com que nós estejamos perto, mesmo estando longe. Até parece um paradoxo, né? Mas essa é a ideia de Cristo. E nós precisamos de agradecer ao Senhor, ser grato ao Senhor por meio da nossa oração, de entender que mesmo longe Cristo nos une. E também Paulo aqui nós observamos que ele vai interceder aqui no segundo tópico, fala justamente sobre isso, a maneira como que aqueles cristãos estavam vivendo, e Paulo vai suplicar para que a bênção do conhecimento de Deus possa vir até ele. E nós, irmãos, devemos entender que esta também deve ser a nossa oração, de suplicar a Deus, de interceder a Deus para que nós possamos ser como os cristãos de Bereia, cristãos que busquem conhecimento, que observem as Escrituras para ver se o que está sendo ensinado de fato tem coerência, tem fundamento, de que de fato é algo lógico, que é algo que condiz com a palavra de Deus. E nós precisamos de orar para que nós, batistas, nós cristãos, nós irmãos aqui da Primeira Igreja Batista em São Francisco, sejamos cristãos cheios do conhecimento de Deus, mas muito mais do conhecimento precisamos de ter a consciência de que precisamos de ser crentes cheios de Deus, cheios da graça de Deus, cristãos que de fato agradeçam a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e por intermédio de cada um de nós. Irmãos, é muito rápida a lição, os tópicos são pequenos, o sentido é de oração, e a oração é algo urgente em nossas vidas diante das muitas necessidades em que nós estamos vivendo. Paulo orou especificamente em cima das necessidades que aquela igreja estava precisando. E nós, na nossa atualidade, no momento em que estamos vivendo, nós precisamos de orar, de observar os pedidos específicos que nós temos e orar, clamar, interceder, colocar diante do Senhor, emoldurar as nossas orações. Orar não de uma forma que saia dos nossos lábios, mas que seja uma oração sincera para que Deus de fato possa ouvir e atender o nosso clamor, como está em 2 Crônicas 7,14. Nós precisamos de entender que nós que somos povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, nós temos aí o privilégio de falar com Deus. Faça isso neste momento. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor em favor dos motivos que nós temos. Feche os seus olhos. Eu quero orar. Orar a Deus, falar com Deus de acordo com aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, os motivos específicos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, diante do Senhor nós nos encontramos neste momento.
E eu oro em favor de cada irmão que está assistindo este vídeo neste momento. Eu oro, ó Deus, para que as suas famílias sejam protegidas. Eu oro para que portas sejam abertas para o anúncio do Evangelho. Eu oro a Deus de uma forma específica pela igreja do Senhor aqui nesta cidade. Esteja tratando, esteja agindo para que tudo seja feito conforme a tua vontade. Ó Deus, que não seja a nossa vontade, mas que a vontade do Senhor venha prevalecer e sobressair sobre as nossas. Que nós possamos ser cristãos sensíveis, que entendam o seu chamado e que possam, ó Deus, não estar nunca nos contaminando com o pecado, porque sabemos que ele vai destruir, ó Deus, é pior do que o coronavírus, como assim eu disse anteriormente, mas que nós possamos entender que o Senhor é melhor que tudo e que nós possamos dar graças ao Senhor pela vida de cada irmão, mesmo diante das diferenças, mas nós louvamos porque em Cristo nós somos um. Eu louvo ao Senhor, a Deus, pela vida dessa igreja e peço que o Senhor esteja a cada dia agindo em favor de todas as nossas necessidades. Nos diz a tua palavra, agindo eu, quem impedirá? Sabemos que nós não podemos impedir o agir do Senhor nas nossas vidas, mas que nós possamos ser cristãos sensíveis ao agir do Senhor e permitir que a sua vontade seja feita. Espero que nós possamos a cada dia como cristão estar sempre atento à vontade do Senhor em nossas vidas e que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, cristãos que oram, cristãos que intercedem uns pelos outros e também ser como os cristãos de Éfeso, cristãos que compreenderam o que era de fato o poder de Deus. Irmãos, vamos viver esta realidade em que nós estamos passando, mas sempre sendo cristãos fiéis ao Senhor. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Shalom a todos.